Olá, olá, amigos e amigas, futuros e futuras acesses e acess. Eu sou o professor Cid Saldi. Venha comigo aqui resolver mais algumas questões para os cargos de agente comunitário de saúde e agente de combate às endemias. Desta vez aqui, preparamos questões para quem está se preparando para a prova que vai ocorrer no município de São José, estado de Santa Catarina, tanto para a CS como para a CE. Então aqui, né, extraímos questões conforme que está previsto no edital de vocês aí para São José, estado de Santa Catarina. Então venha com a gente aqui, vamos resolver algumas questões. Sempre é importante estudar resolvendo questões, né? Que já aguça o conhecimento de vocês e aí treina vocês para o dia da prova, né, pessoal? Então aqui, vamos lá. Vamos aqui resolver questões com foco na sua aprovação. Maravilha? Então vamos começar aqui resolvendo as nossas questões. Como sempre, peço que deixe seu like no vídeo, não deixe de se inscrever no canal e também, caso haja alguma dúvida aí na explicação das questões, deixe aí nos comentários que assim que é possível vamos responder para você. Também comente como foram aqui nas questões, se acharam as questões difíceis ou fáceis, né? Sempre é importante também conhecer aí quem é que nos acompanha. Maravilha? Também comente de onde está falando, para qual cargo está se preparando, que assim vamos focar, né? Direcionar os nossos vídeos aí para quem mais interage conosco. Então vamos lá, vamos começar as nossas questões. Vamos aqui à primeira questão que vem tratar aqui sobre a Lei 8142, né? Sobre a lei que trata sobre a participação da comunidade no SUS e também sobre transferência de recursos aí entre entes. Vamos lá. O Sistema Único de Saúde, SUS, conforme estabelece a Lei 8142 de 90, contará em cada esfera de governo com as seguintes instâncias colegiadas. Então aqui, né, pessoal, sempre é importante ler essa lei aqui, é uma lei pequena, né, relativamente pequena, com poucos artigos aí, mas que cai recorrentemente nas provas. Se está no edital, né, pessoal? Provavelmente aí é quase certo que vai cair na prova. Então vamos lá. Em cada esfera de governo, né? Cada esfera de governo conta aí com as seguintes instâncias colegiadas: a Conferência de Saúde e o Conselho de Saúde. Está aqui o gabarito, pessoal? Exatamente, pessoal. Aqui já na primeira alternativa, né? Aqui na letra A de atencioso aqui, né? Já podemos aqui, então, deixar aqui o gabarito. Perfeito, pessoal? De fato, né? A Conferência de Saúde, né? A Conferência de Saúde aqui temos, né? É uma instância colegiada e ela acontece, né, a cada 4 anos, reunindo diferentes segmentos sociais para avaliar a situação de saúde e propor diretrizes para a política de saúde. Já o Conselho de Saúde é uma instituição, né, permanente, né, é uma instância permanente e deliberativa, né, funcionando aí como órgão de formulação e controle da execução da política de saúde, inclusive nos aspectos financeiros. Dois institutos, né, duas instâncias que estão aí previstas na Lei 8142. Muito importante aí, pessoal, né, saber o funcionamento, né, e as funções aqui de cada instância. As demais, então, estão erradas, né, pessoal, não trazem aí informações previstas na Lei 8142, portanto, podemos descartar todas as demais aqui e já de cara aqui, né, já encontramos o nosso gabarito. Parabéns, aqui marcou a letra A. Pessoal, como importância aqui, né, para a fixação, sempre deixo aí as fixações, né, para guardarem para o dia da prova. A Lei 8142, né, garante participação da comunidade no SUS. E ela também prevê instâncias colegiadas, como a Conferência de Saúde e o Conselho de Saúde. A conferência é bom, vamos lembrar aqui, né, pessoal, acontece a cada 4 anos para avaliar e propor diretrizes, né? Já o conselho é permanente e deliberativo, com composição paritária, né, pessoal? E metade dos usuários, né, pessoal? Metade, né, dessa composição deve ser feita por usuários, né? E os demais segmentos, né, compõem os outros 50%. Feito? Então, parabéns, aqui marcou a letra A, hein? E gabaritou a questão. Vamos seguir. Vamos aqui então para a nossa segunda questão sobre epidemiologia. Pessoal, mas antes de continuar, eu gostaria de convidar você a baixar a nossa apostila em mapas mentais de conhecimentos específicos para os cargos de ACS e ACE. Vou deixar aí abaixo na descrição do vídeo o link no qual você pode ter acesso ao nosso excelente material. Além disso, também contamos com os nossos super cadernos de questões, contendo centenas de questões elaboradas conforme o que está previsto na área de conhecimentos específicos do edital de vocês. Contamos aí com super cadernos para diversos municípios, aí como São José, Santa Catarina, e Indaiatuba, São Paulo, Parintins, Amazonas,
Nova Iguaçu, Rio de Janeiro e outros diversos municípios aí Brasil afora. Além disso, também contamos com os nossos outros materiais de apoio, como estratégias para passar em concurso, manual da hipermemória, manual do hiperfoco, que tanto tem ajudado aí milhares de pessoas Brasil afora. Então fica a nossa dica aí, pessoal. Vamos aqui voltar à questão. Vamos aqui à questão que vai tratar sobre epidemiologia. A epidemiologia atual é uma disciplina relativamente nova e usa métodos quantitativos para estudar a ocorrência de doença nas populações humanas e para definir estratégias de prevenção e controle. Pessoal, aqui, então a questão, né, ela vem aqui apresentar duas colunas, coluna um e coluna 2, e quer aqui que relacionemos então a coluna um com a coluna 2, né? Aqui na coluna um apresenta um termo, né, e aqui apresenta definições. E então a questão quer que façamos aqui a correspondência correta entre o termo e a definição. Pergunta então, pandemia, o que é, pessoal? É o que está em A, em B ou em C? Pessoal, pandemia é o que está em A aqui, né? É quando uma epidemia atinge vários países de diferentes continentes. Ou seja, né? hã, um exemplo, né, pessoal, né, de pandemia marcante foi a última que ocorreu, né? A Covid-19, que em 2020 foi declarada de pandemia pela OMS. Então, né? Quando a epidemia atinge vários países e até continentes, né? Se trata aí de uma pandemia. Perfeito, pessoal? Então vamos colocar aqui já a relação aqui, né, pessoal? Um com A. E B, pessoal. Ou melhor, vamos aqui a 2, né? Endemia. Endemia, o que que é? É o que está em B ou o que está em C? Pessoal, endemia é o que está aqui em C. É a ocorrência de um agravo dentro de um número esperado de casos para aquela região, naquele período de tempo, baseado na sua ocorrência em anos anteriores não epidêmicos. Exatamente, né, pessoal? Então, é a ocorrência, né, de uma doença dentro do esperado, né, em determinada região, em um período específico, né? Por exemplo, né, pessoal, a malária, em certas áreas da Amazônia, né, é considerado uma endemia. Então, sobrou aqui na letra B, né, pessoal, a correspondência com epidemia. Epidemia representa a ocorrência de um agravio acima da média mediana histórica de sua ocorrência. Então, né, quando ocorre um aumento do número de casos de uma doença acima do esperado para aquela localidade e tempo, temos então epidemia. Por exemplo, né, um surto de dengue em uma cidade que normalmente tem poucos casos, né? Perfeito? Então aqui a relação, pessoal, vai ser 1A, 3B, 3C. Temos então aqui como alternativa, né, pessoal, 1A, 2C e 3B. O gabarito é a letra D, né, pessoal? O gabarito, né? Vamos só rever aqui, né, pessoal? 1A, né? A 3B e 2C, exatamente. Então é o que temos aqui, né? Letra D como gabarito. Parabéns, aqui marcou a letra D, né? E gabaritou essa questão. Então aqui, né, pessoal, endemia é quando a doença ocorre dentro do esperado em uma região. Epidemia é quando a doença aparece em número acima do esperado em uma localidade. E pandemia é quando uma epidemia alcança vários países ou continentes. Perfeito, pessoal? Então aí temos de endemia para epidemia para pandemia, né? Perfeito. Aqui temos exemplos, né? Malária é uma endemia em certas regiões da Amazônia. Surto de dengue, né? Em alguma localidade aí que não tem muitos casos, né? É uma epidemia. E Covid, né, pessoal? Aí, 19, né? Seria, um caso, uma pandemia, né? Perfeito? Então aí está, né, pessoal? O nosso gabarito, letra D. Vamos seguindo. Aqui já vamos tratar sobre a Lei 8080, a chamada Lei Orgânica da Saúde. Vamos lá. A Lei 8080, de 19 de setembro de 1990, conhecida como a Lei do Sistema Único de Saúde SUS, dispõe sobre as condições para a promoção, proteção e recuperação da saúde, a organização e o funcionamento dos serviços correspondentes e da outras providências. Consoante a lei mencionada, marque a alternativa correta. Então aqui, né, vamos ter 5 alternativas e vamos ter que marcar aqui qual alternativa, né, é correta diante da lei 8080. Vamos aqui à letra A. Letra A. O SUS objetiva a identificação e a divulgação dos fatores econômicos e ambientais para a prevenção farmacêutica da população. E aí, pessoal, aqui está o nosso gabarito? Pessoal, aqui a banca, né, fala que o SUS objetiva a prevenção farmacêutica da população. Isso é um erro conceitual, na verdade, né? A prevenção no SUS não está centrada apenas em remédios, né, que seria um aspecto farmacêutico. A prevenção envolve vacinação, orientação, saneamento básico, alimentação saudável, ambiente limpo, educação e saúde e muito mais, né? Então aqui a expressão, né, a prevenção farmacêutica aqui, né, ela não faz parte da linguagem técnica, né, da Lei 8080. Por isso está equivocada aqui. Vamos descartar então aqui a nossa letra A. Vamos aqui a letra B. O setor privado deve garantir a saúde
pública para todos numa execução de políticas econômicas e sociais que visam a redução de doenças. E aí, pessoal, gabarito? Ah, pessoal, essa coisa aqui confunde, né? Aqui está meio confuso. O setor privado pode atuar de forma complementar ao SUS, mas quem tem o dever constitucional de garantir a saúde é o Estado, né? E não o setor privado. Além disso, saúde não é garantida por políticas econômicas, mas sim por políticas de saúde, né? De assistência social, de saneamento, entre outras. Então aí está descartada aí a nossa letra B. Vamos à letra C. O SUS tem como meta a divulgação ampla dos benefícios, serviços, programas sociais e projetos assistenciais, bem como dos recursos públicos. E aí? Essa também está errada, pessoal. O SUS não tem como meta principal a divulgação de benefícios e projetos. A divulgação pode até acontecer, né? Mas o foco do SUS está na promoção, proteção e recuperação da saúde, né? Além disso, né, programas sociais e projetos assistenciais são mais da área da assistência social, não da saúde diretamente. Vamos descartar aqui. Letra D. A saúde é um direito fundamental do ser humano, devendo o Estado prover as condições indispensáveis ao seu pleno exercício. Pessoal, aqui está nosso gabarito? Maravilha, pessoal. Aqui está o nosso gabarito. Aqui vamos destacar, né? Aqui é o gabarito, né? O gabarito de nossa questão. Ah, ela está, né, perfeita em consonância com a Lei 8080, né? Que diz que a saúde é um direito fundamental do ser humano, né, devendo o Estado prover as condições indispensáveis ao seu pleno exercício, né? E esse é o princípio fundamental da lei orgânica, né, da saúde. Saúde é um direito de todos e dever do Estado, né, garantido por políticas públicas, sociais e econômicas que promovam o bem-estar. Perfeito, pessoal? Então aí está nosso gabarito, né? Aqui, né, consoante aqui o princípio da universalidade, né, pessoal? Perfeito? Vamos ver aqui o erro da E, né, pessoal? Letra E, o direito à saúde ocorre mediante contribuição privativa do usuário do SUS, tendo como objetivo proteger a população. O direito à saúde, né, é universal e gratuito, não depende de contribuição do usuário, né? Pelo contrário, a Constituição, né, garante que o SUS seja financiado pelos entes públicos com recursos vindos dos impostos, né? Portanto, o cidadão não paga diretamente pelo atendimento e a gratuidade, né, do serviço, né, é um princípio constitucional aí. Perfeito? Então aí também está equivocada a letra E e o gabarito é a nossa letra D. Apenas aqui então o resumo, né, pessoal? Eu gosto sempre de deixar esses resumos para fixação, que é muito importante, né, para deixar bem sedimentado o conhecimento para vocês. A Lei 8080 estabelece que a saúde é um direito de todos e dever do Estado. O SUS é responsável por promover ações de promoção, proteção e recuperação de saúde, sendo gratuito, universal e integral. Integral quer dizer, né, que abrange de forma completa e integral a saúde. Perfeito, pessoal? E também a todas as pessoas que dela necessitem, né? O Estado deve criar as condições sociais e econômicas para que esse direito seja exercido plenamente. Perfeito, pessoal? Então, parabéns aqui, marcou a letra D e gabaritou essa questão. Maravilha? Vamos então, dando sequência aí às próximas questões. Então, aqui uma questão sobre os princípios doutrinários. O Sistema Único de Saúde foi criado a partir da Constituição Federal de 1988 e da regulamentação das chamadas Leis Orgânicas da Saúde, de forma que o acesso a serviços de saúde passou a ser direito de todos e dever do Estado, um marco na história da saúde pública brasileira. Então, considerando os princípios doutrinários e filosóficos do SUS, assinar a alternativa correta. Então, aqui a questão quero que marquemos a alternativa correta, né, em relação aos princípios doutrinários. Aqui cabe esclarecer, né, que os princípios doutrinários também são chamados por uns de princípios filosóficos. Maravilha? Vem comigo aqui então, vamos responder. Letra A. A equidade significa fornecimento de isenções fiscais a prefeituras com menores arrecadações para investimento na saúde pública. Pessoal, aqui aparece, né, a palavrinha equidade, que de fato é um princípio doutrinário. Mas cuidado, né? Equidade não significa fornecimento de isenções fiscais. Na saúde, equidade quer dizer tratar os desiguais de forma desigual, ou seja, né, oferecer mais para quem mais precisa, reduzindo desigualdades. Ou seja, né, não tem nada a ver com isenção fiscal aí para prefeituras. Então vamos descartar aqui a letra A. Perfeito? Letra B. A complementaridade do setor privado permite que os serviços públicos contratem os privados em locais em que não haja disponibilidade dos serviços necessários. Aqui então menciona a complementaridade, né, do setor privado e pergunto, isso existe no SUS? Existe sim, né? Mas atenção, complementaridade não é um princípio doutrinário, né? Então, embora a descrição aqui seja correta, né? Ou seja, o SUS pode contratar o setor privado quando não houver serviço público disponível.
A alternativa que não responde ao que a questão pediu, né, que são os princípios doutrinários. Então, descartamos a letra B também, pessoal. Pessoal, as questões, né, durante a prova sempre respondam com tranquilidade, né, pessoal? Vocês não podem, né, passar batido nas questões, senão muitas vezes vocês acabam não tendo a atenção adequada, né, e acabam errando as questões aí por desatenção. Vamos lá então, letra C. A integralidade implica no cuidado de saúde em todos os âmbitos, priorizando ações preventivas e curativas em todos os níveis de atenção à saúde. E aí, pessoal? Pessoal, essa é a alternativa aqui que a banca deu como correta, né? Está correta mesmo, né? Integralidade significa um cuidado, né, de saúde amplo em todos os níveis, atenção primária, secundária e terciária, considerando a pessoa, né, de forma integral. E sim, né, inclui ações preventivas e curativas, né? Inclusive de reabilitação. É o cuidado, né, do início ao fim, respeitando né, as necessidades do indivíduo, perfeito? Então aqui está o nosso gabarito. Parabéns a quem marcou a letra C e gabaritou essa questão. Vamos ver aqui o erro das demais. A regionalização da saúde significa delimitação de territórios para melhor organização dos serviços disponíveis em cada localidade. Aqui fala em regionalização da saúde, né? Hum, e seria um princípio, né? Mas não doutrinário, né? É princípio organizativo do SUS, que trata, né, da divisão do território em regiões para organizar os serviços. Ou seja, não faz parte, então, do grupo dos princípios doutrinários ou filosóficos, né? Que são universalidade, integralidade e equidade. Então, descartamos a letra D aqui. Vamos aqui à letra E. A universalidade implica em acesso a serviços de saúde para todos os brasileiros e aos migrantes, desde que estejam em dia com a imigração. Só aqui, né, já podemos descartar a letra E. Menciona, né, que a universalidade, que de fato é um princípio doutrinário, mas aqui cuidado, né? A universalidade garante acesso a todos, independente, né, da situação imigratória ou documental. Não existe essa condição, né, de estar em dia com a imigração. Assim, a frase está errada. Perfeito? Então, apenas aqui para resumo, né? Os princípios ordinários do SUS são universalidade, integralidade e equidade. Eles orientam o direito de todos ao acesso ao cuidado integral em todos os níveis de atenção e a busca por justiça social no atendimento. Então, mais uma vez aqui, parabéns aqui, marcou a letra C e gabaritou essa questão. Perfeito? Vamos seguindo. Vamos aqui então a uma questão que vai tratar sobre esquistossomose. No que se refere à esquistossomose, analise a afirmativa abaixo. A esquistossomose é uma doença lacuna, veiculada pela água e causada pelo lacuna Esquistossoma monzoni, tendo como hospedeiro intermediário molúsculo da família Planorbidae e homem como hospedeiro definitivo. Assinale a alternativa que preenche corretamente as lacunas acima. Então, pessoal, qual a alternativa que preenche corretamente as lacunas acima? Letra A, viral vírus. Letra B, bacteriana vírus. C, parasitária euminto. D, bacteriana microorganismo. Ou E, parasitária vírus. Pessoal, a alternativa que preenche corretamente aqui é assim. A esquistossomose é uma doença parasitária veiculada pela água e causada pelo helminto Esquistossoma monzoni. Exatamente, pessoal. Nossa letra C aqui de competente é o gabarito, pessoal. Maravilha? Então temos, né, aqui a esquistossomose, de fato, né, uma doença parasitária transmitida pela água, causada pelo helminto, né, que é um verme, pessoal, né, chamado Esquistossoma monzoni. E é importante, né, pessoal, saber, né, que o hospedeiro intermediário é o caramujo, né, de água doce da família Planorbidae e é em especial, né, o do gênero Bionfalaria. E o hospedeiro definitivo, de fato, é o homem. Então, pessoal, temos a letra C, nosso gabarito aí. A esquistossomose aqui é uma doença importante, né, pessoal, de saúde pública e também para as questões. É importante conhecer a esquistossomose, que é questão com muita frequência cobrada nas provas. Então, aqui, né, pessoal, reforce, né, que a esquistossomose é uma doença parasitária causada pelo helminto Esquistossoma monzoni, né, que é transmitida, assim, pela água contaminada com cercárias liberadas, né, pelos caramujos hospedeiros intermediários. E o homem é o hospedeiro definitivo, né? Muitas vezes eles fazem essa troca, né, entre o caramujo ser o hospedeiro definitivo e o homem o hospedeiro intermediário, né, pessoal? Sabe que isso tá errado, né? Popularmente, né, conhecida como barriga da água devido ao inchaço abdominal em casos graves aí, em algumas localidades, né, pessoal? Perfeito? Então aí está, gabaritou que marcou a letra C e vamos seguindo. E essa questão aqui vai tratar sobre temas de território, né, pessoal? Alguns conceitos. Assinar a alternativa aqui relaciona corretamente o termo com o seu respectivo conceito. Então, que relaciona corretamente, né, o termo com o seu respectivo conceito. Então, aqui vai ter alguns termos, né? E vamos verificar se está
definido corretamente. Letra A, território distrito sanitário. Corresponde à área de responsabilidade de uma unidade de saúde, baseia-se em critérios de acessibilidade geográfica e de fluxo de população. O problema aqui, né, é que o distrito sanitário é mais complexo, ele é uma unidade de organização administrativa e gerencial de saúde, né, que envolve planejamento, avaliação e coordenação de serviços, não se resumindo só a geografia ou deslocamento da população. Então, isso é errado aqui. Está dito na letra A. Vamos aqui a letra B, território da área de abrangência, resultado da lógica assistencial da demanda espontânea na qual a população procura atenção de seus problemas de saúde, considerando os fatores de acessibilidade. Só que fala sobre, né, território, área de abrangência, como se fosse resultado da demanda espontânea, né? Mas na prática, a área de abrangência é definida principalmente pela população adscrita, né, a uma unidade de saúde, ou seja, as famílias que estão sob responsabilidade daquela equipe, independentemente se procuram ou não espontaneamente o serviço. Então, está equivocado aqui a letra B. A letra C, território microárea de risco, extensão territorial onde é possível afirmar que a população tem condições de vida homogênea de risco. Pessoal, aqui finalmente, né, temos o nosso gabarito. O nosso gabarito é o que está aqui na letra C. Parabéns, aqui marcou a letra C de casa, pessoal. A microárea de risco, pessoal, a microárea de risco é realmente uma extensão territorial onde a população compartilha condições de vida semelhantes e também o mesmo nível de risco para determinados problemas da saúde, né? Por exemplo, um conjunto de ruas onde falta saneamento básico ou um bairro com, com alta incidência, né, de dengue. Isso permite à equipe de saúde priorizar ações específicas para aquele cenário. Perfeito? Então, aqui está o nosso gabarito, conforme a banca. Vamos ver a letra D. Território, área de influência, tem um caráter político-administrativo e compreende uma área geográfica que comporta uma população com características epidemiológicas e sociais e com necessidades e recursos definidos. Pessoal, aqui a descrição mistura conceitos, né? Uma área da influência não é definida formalmente por critérios, né, epidemiológicos e sociais estão fechados como descrito, né? Na saúde, esse termo costuma se referir à região que, por proximidade e facilidade de acesso, acaba procurando um serviço, mesmo que não esteja dentro da sua área oficial de abrangência. Então, isso é errado aqui. Diz na letra D. Pessoal, então aqui, né, para um resumo aqui, né, de fixação, na saúde pública, né, o território não é só um pedaço de terra no mapa, mas um espaço vivo, né, com pessoas, riscos, né, necessidades e recursos. A microárea de risco é um exemplo de recorte territorial usado para identificar problemas específicos e planejar intervenções mais eficazes. Dominar esses conceitos, né, ajuda a compreender melhor o funcionamento da atenção básica e a importância do planejamento territorial para melhorar a qualidade de vida. Maravilha? Então, parabéns aí a quem marcou a letra C. Perfeito? Vamos seguindo. Vamos aqui a uma questão então sobre arboviroses. O Aedes aegypti, vetor de arboviroses urbanas, como dengue, chikungunya e zika, apresenta duas fases em seu ciclo de vida, uma terrestre e outra aquática. A pulverização de inseticidas no ambiente interno visa controlar e eliminar. Pessoal, então aqui, né, essa questão aqui trata de controle vetorial do Aedes aegypti, né? Inseto responsável por transmitir doenças urbanas, né, como dengue, chikungunya e zika, né? É um importante aí vetor de arboviroses, né? Então, é um tema muito recorrente aí nas provas de ACS e ACE. E aqui, né, pessoal, a questão também envolve conhecer o ciclo de vida do mosquito e quais estratégias de combate são eficazes, né, em cada uma de suas fases. Vamos aqui então à letra A, pessoal. Só retomando aqui, né? A pulverização de inseticidas no ambiente interno visa controlar, eliminar, letra A, as larvas de fase aquática. Pessoal, as larvas, né, estão na fase aquática, vivendo em recipientes com água parada. Porém, a pulverização de inseticidas nos ambientes internos não atinge essa fase, né, larvária, porque os produtos aplicados no ar e superfícies não alcançam a água dos criadouros. Então, para combater larvas, pessoal, o mais eficaz seria usar larvicidas na água, né? E não pulverização. Ou eliminar, né, os locais de acúmulo de água. Mas está errado aqui, pessoal. Letra A. Está incorreto. Letra B. Os ovos na fase terrestre. Pessoal, os ovos fazem parte da fase terrestre, né? Mas ficam aderidos às paredes de recipientes que acumulam água. Eles são extremamente resistentes e podem sobreviver por meses em ambiente seco, né? Esperando contato com a água para eclodirem. E, pessoal, a pulverização de inseticidas não elimina ovos, pois eles têm uma casca protetora bastante dura chamada córeo, que impede a penetração do produto químico, a maioria das vezes, né? Então está equivocado aí a letra B. Vamos procurar aqui a letra C. Se está o gabarito, né? As pupas na fase aquática.
Pessoal, as pupas também estão na fase aquática, né, dentro da água, em recipientes como pneus, garrafas e caixas da água, né, destampadas. Da mesma forma que as larvas, elas não são afetadas pela pulverização de inseticidas feitas no ambiente interno, então isso está errado. Então, pessoal, sobrou apenas a nossa letra D, né, como a correta. D, os adultos de fase terrestre. De fato, né, pessoal? Aqui já está expresso, né, que os adultos correspondem à fase terrestre, né? Ou seja, quando o mosquito já voa e circula em busca de sangue, ou locais, né, para depositar ovos. É justamente nessa fase que a pulverização de inseticidas tem eficácia, pois o objetivo é atingir os mosquitos já desenvolvidos, né? Esse tipo de controle, conhecido como nebulização ou fumacê, né, é voltado para matar os mosquitos adultos, reduzindo a população transmissora das doenças. Então está correto aqui, letra D. E aí temos o nosso gabarito, pessoal. Vou deixar aqui em destaque, né, que é o nosso gabarito. Então, pessoal, apenas resumindo aqui, né, sempre é importante ter esses resumos aqui para fixação. O Aedes aegypti passa por 4 fases, né, ovo, larva, pupa, né, todas aquáticas e adulto, fase terrestre. As medidas de combate variam conforme a fase, né, pessoal? Eliminação de criadouros elaborecidas para as aquáticas e pulverização de inseticidas para os mosquitos adultos. Por isso, a pulverização no ambiente interno tem como alvo, né, os adultos na fase terrestre, que são os transmissores das arboviroses. Maravilha? Então aí está. Parabéns a quem marcou a letra D de dado e gabaritou essa questão. Maravilha? Vamos adiante. Pessoal, na verdade aqui estamos indo para a nossa última questão aqui desse simulado. Espero que todos tenham aproveitado. Nosso objetivo aqui é sempre, né, a aprovação de todos vocês que nos acompanham. Pessoal, agradeço aqui as pessoas que deixaram seu like no vídeo, que se inscreveram no canal e especialmente as pessoas que adquiriram o nosso material, que tanto aí ajuda a continuar nosso trabalho aqui. Conto com o apoio de vocês e também aqui fazemos sempre, né, pessoal, o adendo, né, pessoal? Continue estudando com muita intensidade para chegar no dia da prova e estarem devidamente preparados para gabaritarem. Maravilha, pessoal? É possível sim gabaritar, né, pessoal? Estudem corretamente com o material adequado e cheguem lá e gabaritem a prova. Maravilha, pessoal? Então vamos lá. Vamos aqui à nossa última questão deste simulado. Então, aqui diz: o cadastramento das famílias é essencial para a organização do trabalho na atenção primária à saúde APS. Nesse contexto, registre V para verdadeiro e F para falso nas afirmativas abaixo. E depois, né, pessoal, vamos aqui assinalar a alternativa com a sequência correta, certo? Vamos verificar aqui que o que é verdadeiro, o que é falso, depois vamos marcar aqui a alternativa correta. Então, a primeira afirmativa assim diz: o cadastramento consiste na vinculação da população à unidade básica de saúde, através do mapeamento da região, com registro dos dados individuais, sociais, demográficos e de saúde dos indivíduos. Tá certo, pessoal? Verdadeiro, exatamente, pessoal. Vamos aqui então já deixar aqui a letra V, né? De verdadeiro. De fato, né? O cadastramento consiste na vinculação da população à UBS, né? Através do mapeamento da região, com o registro dos dados individuais, sociais, demográficos, né, pessoal, e de saúde, né, pessoal. O cadastramento é justamente esse processo, né, vincular famílias à unidade de saúde, né, seja o UBS, né, ou unidade de saúde da família, e coletar informações detalhadas para planejar as ações. Perfeito? Verdadeiro. Vamos aqui à próxima. A territorialização compreende a demarcação geográfica do território de atuação das equipes de saúde através do reconhecimento da área, das características populacionais, da dinâmica social, cultural, econômica e das relações de acesso aos cuidados e serviços de saúde. Também é verdadeiro, pessoal, exatamente, né? O que está aqui. Vamos aqui, então, marcar como verdadeiro, né? É territorializar, né? Então, não é apenas desenhar, né, mapas, mas compreender as características sociais, econômicas e culturais aqui do território. Vamos à próxima afirmativa. Os mapas constituem ferramenta de consolidação, processamento e compreensão do território. Permitem visualizar a distribuição espacial dos dados que caracterizam o território, sugerindo os determinantes, os condicionantes locais e as áreas de risco, e apontar associações entre um evento e seus determinantes. Também está certo, pessoal. Temos aqui, né, como verdadeiro aqui, exatamente, né? O uso de mapas na saúde, né, é uma prática consolidada, né, pois ajuda a identificar aí áreas de risco, distribuição de casos e compreender a dinâmica do território. Pessoal, então, se temos aqui VVV, né, logicamente o nosso gabarito aqui é a letra E, pessoal. E de estudioso aqui, vamos deixar o gabarito aqui, perfeito, pessoal. Temos então aqui, né, pessoal, um resumo para fixação, que o cadastramento vincula a população, né, a UBS, né, ou a ECF aqui, né, pessoal, pode ser a Estratégia de Saúde da Família, e registra aí dados sociais e de saúde, né. Territorialização reconhece e organiza o território com suas características culturais, sociais e econômicas, e os mapas ajudam a visualizar dados, identificar áreas de risco e compreender os determinantes locais, né.
Então aí está, pessoal. Parabéns aqui, marcou a letra E e gabaritou essa questão aqui, perfeito, pessoal? Uma questão aqui, ela é bem consistente, né, do que vai cair nas provas de vocês, pessoal. Noções sobre cadastramento, né, seja familiar, né, e territorial, a territorialização, os mapas, né, são conceitos que vocês devem compreender, pois é a matéria certa nas provas de vocês aí, perfeito, pessoal? Então, parabéns aqui, marcou a letra E gabaritou aqui a nossa questão. Então, como mencionamos, né, chegamos à final aqui do vídeo, pessoal. Espero que todos tenham aproveitado, continuem estudando bastante, né, pessoal? Sempre mantenham a sua jornada de estudos regular, com firmeza, com intensidade, né, pessoal? Não deixe para estudar apenas de última hora, né? Comece antes, o quanto antes é melhor. Maravilha, pessoal? Então, cheguem lá no dia da prova com bastante preparo e gabaritem a prova. Maravilha? Então, fiquem todos com Deus, até a próxima e até mais.